Daniel Peixoto, terapeuta naturopata, a lenda do biotipo corporal. Você já ouviu falar de mesomorfo, endomorfo, ectomorfo? Que um tem tendência a engordar mais, outro tem tendência a ficar fortinho, outro tem tendência a emagrecer. Será que isso é verdade e até que ponto? Já falo logo que isso é uma lenda, isso aí é um conceito totalmente desatualizado, tá? Parte do princípio aí que o ser humano é uma máquina matemática newtoniana, como a medicina, a ciência enxerga, infelizmente, tá? E não considera outros fatores de estilo de vida primordiais, fundamentais, mais importantes do que aí vocês querer se encaixar em determinado padrão, tá bom? Então isso aí é uma lenda. Eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre isso e principalmente aí responder perguntas e respostas, né? Vou falar desse tema um pouquinho só pra gente não ficar aí sem ter o que falar, mas a ideia aqui é, como ontem, responder mais as perguntas que as pessoas estão perguntando e eu venho aqui falar e eu não tenho como dar atenção para as pessoas, né? Isso que esse horário não é mais reduzido, né? O fluxo de pessoas, mas aqui, né, é uma oportunidade aqui de pessoal perguntar as coisas. Regina, Bruna, Evelyn, bom dia a todos, tá? Bom dia. Deixa eu dar aqui, sei lá, uns 30 segundos. Eu já começo aí a falar. Enquanto isso, vocês podem fazer a pergunta de vocês, tá? Não fiquem chateados comigo, porque o pessoal tem querido me cancelar de várias formas, mas quando você vai parar para pensar as coisas que eu falo, você vai ver que faz muito sentido, tá? Você vai ver que faz muito sentido. Eu mesmo fui muito resistente a aceitar determinado tipo de informação, né? Essa questão aí do endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. De fato, você observa, aí você vê, não, realmente aquela pessoa ali, ela sempre foi magrinha, né? A vida toda, né? E tem pessoas que foram mais gordinhas, né? Você vê assim. Aí as pessoas, com base na observação, olha como é que eles fazem. Os matemáticos são assim. Eles pegam as coisas numa análise fria e calculista. Não, é isso, e vai encaixando todo mundo no pacote. Só que aí tem várias exceções. Eu conheço um monte de gente que era gordinha, né? Você vê, por exemplo, o Dr. Coraça. O Dr. Coraça, se você conhecesse ele mais jovem, você vai lá ver a história dele, você vai ver que ele era qualificado aí como endomorfo, né? Ele era sempre gordinho. Aí agora ele fez os protocolos de jejum, mudou todo o estilo de vida e ele não engorda mais. Como é que é isso? Ele mudou agora o endomorfo, né? Como é que é isso? Então, as pessoas desconsideram uma série de fatores que tem que levar em consideração, tá? Nessa questão aí. Deixa eu já dar atenção aqui pro pessoal para não deixar ninguém boiando. A ideia é responder perguntas. Bom dia, Davizinho. Davizinho, o nome do cientista que a gente falou lá do negócio de jejum é aquele mesmo, tá? Que você falou. Bom dia, estou passando por um processo difícil e estou com ansiedades. Faz mal tomar o Ashananga? É aquilo. É a vontade de querer buscar na natureza cápsulas, fórmulas mágicas fora de você, algo que você tem para resolver dentro de você. A ansiedade é um trabalho que você tem que fazer dentro de você. Você não pode fugir da ansiedade, porque quanto mais você foge, mais você está afirmando a presença dela. É a balança compensatória. Não tem quando aquela pessoa fala, a coisa que eu mais tenho medo de acontecer acaba acontecendo? E realmente acontece. Mas é porque isso é algum tipo de magia, algum tipo de praga? Não, porque mora a nível inconsciente. O que você tem que fazer é enfrentar, é encarar. O problema é que encarar dói. Ninguém quer encarar a ansiedade, ninguém quer encarar a depressão, ninguém quer encarar a tristeza, mas a gente tem que entender que a tristeza e a depressão faz parte da vida. Eu, por exemplo, amo quando está sol. Eu fico até mais feliz, todos nós ficamos. Mas eu preciso entender que tal qual na vida, né, no tempo, o tempo e a vida têm dias nublados. Da mesma forma que na natureza tem dias nublados, eu preciso aceitar que tem dias nublados. Não gosto, mas eu preciso aceitar e enfrentar isso. Nem que eu pegue o guarda-chuva, eu tenho que aceitar isso. Então, vamos mudar um pouquinho a perspectiva do nosso pensamento. Vamos pensar o seguinte. Bom, eu estou com ansiedade, eu estou com aflição, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vamos nos enfrentar. Vamos pegar na perspectiva não de fuga e nem de agir impelido pela determinada, né, como combustível. Vamos enfrentar, vamos encarar os nossos problemas de frente. O homem e a mulher de verdade, eles encaram os problemas dele. Infelizmente, tá, não estou aqui, a gente é ensinado a fugir. A gente é ensinado a não encarar os nossos problemas de frente, mas a gente tem que encarar. E não adianta passar pano, como diz o Sabotagem. Não adianta passar pano, o pano rasga. Claro que não adianta você passou a vida toda condicionado
a ceder a compulsão, a ceder um monte de coisa, do dia pra noite você virou o super-herói e vai sair enfrentando todas as suas emoções. Não é assim. A gente pode fazer isso em doses terapêuticas. Mas a gente tem que passar por esse processo, pessoal. Se a gente quer ter um pouco de qualidade de vida nessa terra, nesse mundo bagunçado, a gente tem que enfrentar os nossos demônios, nossos fantasmas. Físicos e psicoemocionais. É por isso que não dá certo as coisas. É por isso que não consegue mudar de dieta. É por isso, gente. A gente não enfrenta. Eu sei que está totalmente fora do tema, mas é importante o que eu estou falando aqui. Isso aqui é o foco central do meu trabalho, da nossa terapêutica. Enfrentar os nossos demônios. Porque tem que ser assim. E como está escrito, tá? Vou misturar um pouquinho aqui com as escrituras. Resista ao diabo, que o diabo fugirá de vós. Não é para fugir. É para resistir. Ele não vai poder fazer nada. Fica ali, na tristeza, na ansiedade, respira ali, medita, fica ali naquele lugar. Não age movido pelo demônio, né, pela ansiedade, pela raiva, né, qualquer emoção tóxica. E nem tenta fugir. Fica ali, olha de frente, encara. Porque quando você foge desses problemas, você está fugindo de você mesmo. Porque essas emoções saem de você. Eu sei que parece confuso, mas você conseguiu entender? Você se rejeita quando você deixa de enfrentar determinado sentimento que você tem. Enfim, vamos prosseguir aqui. Acho que tu pode entender aí, né? Mas a moral da história. Você quer usar a Xananga? Se você quer usar pontualmente, que eu acabei que eu não te respondi, desculpa. Se você quer usar a Xananga pontualmente, talvez, eu não sei nem as propriedades disso, tá? Apesar de já ter estudado, eu nem me lembro mais. Talvez poderia ser válido. Pontualmente. Mas eu tenho certeza que você vai ter uma tendência a usar isso como muleta, como as pessoas fazem com os medicamentos, com o álcool, com a comida. Daniel Cabo Verde, está comigo sempre. Tamo junto, Cabo Verde. Um dia eu vou conhecer, hein? Física quântica, eu atraio? Tem um pouco a ver isso aí também. Enfim, pode fazer perguntas aí, voltando ao que eu tava falando. Gente, tem gente que é magrinha, eu já vi, sempre foi magrinha. Aí começou a ficar na compulsão de querer engordar, né? Aí começou a se enfiar de tranqueira. Aí a pessoa começou a frequentar o McDonald's todos os dias. Direto. Como tem a experiência aí do cara que era vegano, né? E depois começou a comer McDonald's, né? E ele era magrinho. Aí agora do nada ele começou a engordar. E agora eu vou chegar do nada, o matemático ele vai lá, sem considerar os fatores, né, de estilo de vida, a alimentação, ele vai lá e vê aquela pessoa ali gordinha e não consegue emagrecer, ele vai lá e rotula aquela pessoa. Ele fala assim, não, agora essa pessoa aí é endomorfa. Agora essa pessoa aí, ela tem dificuldade de emagrecer. Tá vendo como é que as coisas não podem ser levadas assim a ferro e fogo? Aí tem que parar com essa mania de ficar se rotulando, gente. Tá, existe horóscopo, existe signo, existe lá na medicina Ayurveda, né? Kapha, Vita, né? As coisas lá, as classificações, né? Se existe ou não, pouco importa. Mas a gente tem que parar de ficar se rotulando. Ah, eu sou de esquerda e você é de direita, parece que já está no inconsciente. Você é um, é outro, não há outra opção, né? Para com isso, quando você se rotula, você se limita. E você começa, e é conveniente porque a gente tem a mania de fugir dos nossos problemas, então essas rotulações elas são convenientes pra gente, porque é meio que um bode expiatório pra gente fugir das nossas responsabilidades, né? Para de se rotular, cara. Entenda, você é um ser humano e você tem necessidades reais, orgânicas de todo e qualquer ser humano. É o básico. Tá, mas cada um tem uma personalidade, tudo bem, eu reconheço. Ninguém é 100% igual, mas a nível físico, biológico, anatômico, a gente é 99,999%. Eu sou pretinho, narigudo, cabelo black, mas caramba, eu tenho fígado que nem você, eu tenho coração, sai sangue aqui também. Ah, não, mas aí você é O positivo, então isso quer dizer que você pode comer laranja e eu não posso comer laranja. Tem sentido isso? Ah, o tigre branco, porque ele é branco, ele vai comer capim, o outro vai comer carne. Tem qual sentido disso? Sabe, vamos, tudo bem, essas diferenças podem até existir, mas vamos com calma nessa hora, tá? Vamos com calma. Salve, Siki. Esse mic aqui foi um investimento aí que a gente fez, tá? Enquanto não vem... tem uma pergunta aqui, desculpa. Tem uma pergunta aqui.
Agora, eu não sei se essa pergunta aqui é daqui ou se essa pergunta era lá do quadrinho de perguntas que eu tô para responder. Falaram aqui para eu falar sobre o ovo. Falam que consumir cozido faz bem. Cara, é o que eu falei agora lá na rede vizinha. Você pega o ovo, você tem que analisar o ovo. Aí você vai ver lá, o Ralaí Ribeiro fala: o ovo é o alimento mais rico do mundo. O ovo é cheio de cálcio. Tá, o ovo é cheio de cálcio. Mas, cara, por exemplo, aí você compara o ovo com a banana. Aí vamos olhar, é aquilo, ao olhar matemático, dogmático para as coisas. Ah, não, porque a matemática me diz que no ovo tem mais cálcio. Então, consequentemente, como seus ossos são formados de cálcio, então você precisa de muito cálcio, então o ovo é um alimento hierarquicamente maior que a banana. Aí você se acha um gênio depois de concluir isso, mas isso é uma grande estupidez. A grande estilo, né? É uma estupidez em grande estilo. Por quê? A pessoa deixa de considerar outros fatores. Por quê? Ela só olha em termos de nutrientes. Por exemplo, ela não verifica, por exemplo, que o ovo não tem fibra. E hoje em dia a gente está mais evidente que você é mais bactéria do que células. E suas bactérias, elas comem fibra. Como é que tu vai fazer uma alimentação sem fibra? Outra coisa, os resíduos metabólicos lá do ovo, tem elementos ali que eles não falam pra gente. Como colina, tem ali avidina. Fora a questão da salmonela, né? Do perigo da salmonela. Aquilo ali agride o seu corpo. Tem pessoas que vão tolerar mais e tem pessoas que vão tolerar menos, mas vai agredir um corpo, sim. Então, por via das dúvidas, é muito bom tomar cuidado com o ovo. Trate o ovo como você trata a carne também. E os laticínios. Não precisa nem comer todo dia, tá? E, quando comer, coma da maneira correta. Por exemplo, você não vai comer arroz e ovo. Para com isso. Para com isso. Come ovo com salada. Sei lá, 3 ovos, bate tudo mexido e come com salada. Eu prefiro que você faça cozido. É até melhor. E procure o ovo melhor, mais orgânico, né? Que você puder usar dentro das suas possibilidades. Uma vez eu estava vendo... Não, deixa eu ver aqui o Davi, você falou antes. Eu me sinto livre atualmente. Depois que eu tenho conhecimento que o corpo cura, ficar procurando alimentos para se curar gasta muita energia. Um estilo de vida saudável vale muito mais a pena. Eu gastei muita energia com isso. Quando eu comecei a fazer os jejuns e estudar naturopatia, eu ficava procurando alimento, até inventando bebidas, inventando... Por quê? Eu era muito dependente do álcool, né? Eu fiquei bebendo vinho e do café. Aí eu fiquei tentando criar métodos de fazer uma bebida fermentada que não fosse tão agressiva para o meu organismo. E da mesma forma fazer algum tipo de bebida estimulante que substituísse o café. Então isso gasta muita energia vital. Isso estressa muita gente. É melhor aprender a viver certo. Eu sei que parece cafona, né? Eu sei que parece ridículo, brega, mas é melhor você aprender a viver certo no final das contas. Não tem jeito, gente. Mas a gente pode fazer isso andando devagarinho. A gente pode fazer isso de uma maneira inteligente, de uma maneira estratégica. A gente pode fazer isso. Como eu comecei a fazer. E faço até hoje, tá, gente? A tatuagem interfere na saúde do ser humano? Cara, sim. Mas é claro, é aquilo. Eu fico meio assim de falar, porque tem muita gente, né? Quase muita gente tem tatuagem, gente. Muita gente. Aí a pessoa escuta falar isso, fala: ai meu Deus, eu tô condenado. Ai meu Deus, não sei o que, eu sou ectomorfo, eu sou não sei o que. Aí eu fico assim, sabe? Cara, se você já tem a tatuagem, faz o melhor que você pode fazer. Que nem o Mano Vegano. O Mano Vegano tá cheio de tatuagem, até hoje ele se tatua, tá? Enfim, é o que ele faz, é a vibe dele. Mas ele, pra compensar, ele tenta desenvolver o melhor estilo de vida que ele pode. Mas sim, a tatuagem, gente, o que entra na pele vai ser metabolizado no fígado. Tudo passa pelo seu fígado. É por isso que eu falo, o seu fígado é o seu melhor amigo. Tudo passa nele. Tanto do ovo aí. Tem muita gente que vai lá no tatuador, depois que tatua, o que o tatuador fala? Não coma alimento remoso. Não coma ovos. Não coma isso. Porque tá tudo conectado. Sem contar que tem que ver a qualidade da tinta que você está colocando no seu corpo. Tem umas que são cheias de metais pesados. Eu acho que a tatuagem que seria interessante se fazer é aquela que não dura para sempre. Aquela que os indígenas fazem, por exemplo. Com tintas mais naturais. E geralmente a tatuagem ela tem uma simbologia, né? Geralmente quando o cara se pinta aqui é porque vai ter guerra, que é uma coisa horrível, mas enfim. Quando a mulher faz um negócio, na verdade acho que ela usa uma coroa, na verdade. É um tipo de tatuagem que faz, que simboliza que a pessoa é casada, né? E é temporário. Enfim.
Uma vez estava vendo um doc que falava da relação entre carne e diabetes, onde dizia que o açúcar não é a causa, desenvolve, não ser exato assim a carne. Sim, é isso aí, isso aí. Sabe, eu poderia falar a respeito? Sim. Não é o açúcar, por incrível que pareça, não é o açúcar o maior vilão da diabetes. O maior vilão da diabetes é a carne. Aliás, é a gordura, na verdade, que está na carne, né? É a gordura em geral. Não vou dizer necessariamente a carne em si, porque a carne tem mais gordura do que proteína. O maior macronutriente da carne é a gordura. É sim, cara. Só que aí a carne combinada com a gordura, aí é uma bomba total. Por quê? A gordura, ela encapsula os tecidos, as células, né? Ela prejudica, ela tem uma função importante, tá? Para as células, para a temperatura, para a confecção de hormônios. Mas também ela em exagero, ela é um problema. Ela começa ali a encapsular as células, ela vai deixando o sangue viscoso, de maneira que o que acontece? Prejudica a entrada do açúcar. Porque, por exemplo, se você só consumisse o trem do açúcar branco, ia ser um problema? Ia ser. Ia ser um problema. Mas aí o teu corpo, mal ou bem, ele ia conseguir lidar com isso. Só que acontece, você tem aqui, vou desenhar de novo, não me sacaneie ou não, tá, por favor. Você tem aqui a célula. Peraí. Aí aqui tem meio que um cadeado na célula, peraí, ó. Tem um cadeado que é a porta da célula, certo? Aí tem aqui. Aí aqui tem lá as estruturas, né? Tem o núcleo da célula e aqui tem a porta com o cadeado da célula. Aqui, ó, aqui. Aí o que acontece? O açúcar, né? Ele vem do sangue aqui, bababá, né? Vamos imaginar que aqui é o cosangue. Aí vem aqui o açúcar. Aqui, ó, esse A aqui é o açúcar. Ele tem que entrar na porta da célula. Para quê? Para ele vir aqui, né, para a mitocôndria, né? Aí vamos supor que aqui tem a mitocôndria aqui, tal. Para poder ali transformar no tal da ATP, né, adenosina trifosfato, que é a moeda de troca de energia do corpo. E como é que esse açúcar ele consegue entrar nessa célula aqui? O corpo tem a estrutura, né, que produz lá o pâncreas, os hormônios, que eles têm função. Eles têm uma função de ativar determinados mecanismos. Aí, por exemplo, a insulina. A insulina aqui, ela seria a chave que o açúcar vai usar para abrir esse cadeado e entrar na célula. E o que acontece? Quando tu come gordura, tu meio que cria uma barreira aqui, ó. Tu cria uma barreira aqui quando tu come gordura. Tu cria uma barreira aqui que impede do açúcar entrar aqui, a insulina entrar. Aí o que acontece? Quanto mais gordura se come, vai precisar de mais chaves para poder testar aqui a combinação para abrir o cofre da célula. Aí acontece, a tua hipófise aqui na cabeça, ela vai mandar uma mensagem lá para o teu pâncreas para ele produzir mais insulina. Para poder tentar fazer o açúcar entrar, porque você precisa de energia. Só que acontece, você continua comendo gordura. E vai chegar uma hora que o teu corpo vai protestar. O pâncreas vai protestar. Ele, eu estou produzindo insulina e não está entrando o açúcar na célula. Não está entrando. Por quê? Você está consumindo muita gordura. Aí acontece uma coisa que se chama de resistência à insulina. Até que vai ter uma hora que teu pâncreas, vai parar de funcionar. Aí é quando você se torna... E nisso vão dando alguns sinais para você. Primeiro, você começa a ficar um pouco desequilibrado, começa a ficar mais cansado, começa a urinar muito, que aí são os sintomas de pré-diabetes. Você tem todo um problema metabólico que envolve vários órgãos, porque isso também faz o seguinte, isso também estressa as próprias adrenais. As próprias adrenais, porque o ambiente vai ficando ali sopesado, aí vai estimulando ali a produção de cortisol, porque é um ambiente estressante, porque você está sem energia. O açúcar não está entrando. Quando o açúcar não entra na célula, olha só como é que é refinado o mecanismo da inteligência corporal. O açúcar não está entrando na célula. Precisa-se de um quebra-galho. E o que acontece? Começa a produção de cortisol, que vai meio que fazer as vezes do açúcar. Entre aspas, bem grande. E começa um monte de mecanismo da inteligência corporal tentar te ajudar. Por exemplo... Você vê que tem tanta açúcar, né, na corrente sanguínea, porque ele não está entrando. Aí, para não dar problema,
começa a vir um monte de fungo, que a gente tem medo, né? Para poder consumir esse açúcar, para não dar problema na sua célula, no teu corpo, que são a cândida. A cândida. A cândida vem para ajudar. É para comer esse excesso de açúcar. E, cara, isso é muito sério, porque tu tá com a glicemia tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que tu tá tão resistente à insulina, que o que acontece? Quando tu para do nada de consumir o açúcar, não toma café, por exemplo, tu tem uma baixa de energia. E às vezes é uma baixa tão grande, mas tão grande, que às vezes tu passa mal e desmaia. Que aí quando você se torna hipoglicêmico. Aí tu sempre tem que andar com uma barrinha de cereal, com uma barrinha de açúcar, com uma coisinha, né? Você tem que sempre andar para poder você não passar mal, né? Você tem que comer alguma coisa. Por quê? Você já está com a glicemia muito alta, seu corpo já está acostumado com isso. Você está num caminho muito arriscado. Você já está pré-diabético se você começa a urinar muito e está muito cansado, como eu acho que eu já estava pré-diabético há um tempo atrás aí. E a culpa foi do açúcar? Não necessariamente. A culpa foi da gordura em excesso que você está comendo. E as maiores bombas nutricionais, parece que a indústria da morte sabe disso, as maiores bombas nutricionais são geralmente sempre alimentos misturados com açúcar, com gordura e açúcar. Por exemplo, qual é o pior alimento do mundo? Né? Segundo Laí Ribeiro, eu estou inclinado a concordar. O sorvete. Por quê? O sorvete é uma bomba de açúcar misturado aí com a gordura hidrogenada, né? Nenhuma gordura boa que seu corpo consegue, né, lidar melhor com ela. Pega biscoito de criança. Ao invés de dar açúcar, você dá bolachinha para criança. Pega o traquinas, por exemplo. Cara, é terrível. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei assustado. O traquinas é muito açúcar, né? Mas antes fosse só açúcar. Mas pega o traquinas e depois esfrega o dedo assim, ó. Tu vai ver que tem um óleo ali, mano. Desculpa, gíria. Você vai ver que vai ter um óleo ali, ó. Gordura, cara. É uma bomba nutricional. Cara, a live nem é sobre diabetes, mas eu acho que essa ilustração que eu dei aqui já deu pra você ficar ligado aí, tá? Tomar cuidado. Qual a melhor forma de largar um vício? Vai sair um produto aí sobre questão de vício. A melhor forma de você enfrentar um vício não é fugindo dele, tá? Negando, não é negando. E nem agindo compulsivo, né? Impelido por ele. É você enfrentando. Você tem que enfrentar. É por isso que o nome do produto vai ser enfrentando os vícios e não fugindo do cigarro, terminando com o cigarro. Porque o fantasma do cigarro sempre tá aí. Eu mesmo já fui fumante. E até hoje o fantasma do cigarro me persegue. Claro, não pretendo voltar a fumar, mas ele tá sempre ali, alguém passando e fumando, o cheiro vindo. Só que pra mim já não me afeta mais porque eu já tô resolvido com relação a isso. É o que eu tava falando lá no início da live, que é a questão da ansiedade. A gente não tem que fugir, a gente tem que enfrentar e compreender. Porque as coisas vão sempre continuar aí. A ansiedade vai vir. Agora tem que ver como é que você vai se portar diante disso. Que processo de 21 dias desse, Davi? Que você está falando? Qual a melhor forma de largar um vício? Eu falei. Mano, o que você sabe sobre energia sexual? Muita coisa. Muita coisa. Para terminar a live eu vou falar disso. Só ver se tem alguma pergunta aqui muito sinistra. Aqui, tá vendo? Olha aqui o que o mestre 2028 falou. Caraca, verdade. Depois que eu parei com açúcar, não tive mais cândidas. Sacou, velho? Sorvete de banana pura é mais saudável, óbvio. Gostoso e natural. Não sei que processo de 21 dias é esse, mas eu vou falar aqui da questão da energia sexual, rapidinho. Só vou dar um spoiler. Gente, a nossa energia vital, que eu sempre falo aqui, a energia da vida, né? A nossa energia vital, ela repousa. Uma das maiores manifestações, porque a gente não consegue, que nem eletricidade, a gente não consegue ver nem tocar na energia vital, tá? Na eletricidade. E a gente não consegue, mas a gente sente isso. A gente sabe que a energia elétrica existe porque a gente sente, a gente observa. Aqui, quando eu consigo falar com você, usando esse microfone e usando esse aparelho de celular. Da mesma forma, a energia vital funciona mais ou menos a mesma coisa. A gente sente. E ela se manifesta de diversas formas. Mas quer sentir tua energia vital? São dois momentos cruciais.
Vou falar o ruim. Que não necessariamente é ruim, né? Se eu vou falar o primeiro, que geralmente eu deixo para segundo. O primeiro deles é quando você está numa situação de perigo. Quando tu está numa situação de perigo, é o momento que você tem mais contato com a sua energia, um deles, né? A sua energia vital. Por exemplo, é lindo quando você toma... Lindo não, é horrível, mas enfim, é lindo ver a inteligência corporal. Quando você toma alguma coisa que não é alimento, ou seja, medicamento. O teu corpo é incrível, cara. Tu toma lá o medicamento, tu tá com uma dor de dente, ou uma dor aqui muscular, o teu corpo ele liga o modo de alerta de uma forma tão absurda, mas tão absurda, que ele consegue neutralizar, tipo anestesiar, que na verdade medicamentos não são nada mais que isso, anestésicos. Anestesiar o sintoma da dor de dente, anestesiar tudo que você está sentindo, para poder tirar o mais rápido possível aquele tóxico que você consumiu. Seja numa diarreia. A diarreia nada mais é, gente, uma inteligentíssima mecanismo do corpo, é a limpeza rápida. Essa merda deu ruim, pum, já solta logo. Olha como é que o corpo é inteligente. Quando você está de perigo, você liga a sua energia vital. Aí vem ali o seu imunológico. E você vê isso na prática. Você vê, uma criança está em perigo e vai ser atropelada. Você acabou de pisar no vergalhão. Tu vai esquecer da sua dor. Isso é energia vital, latente. Você sente ela. Tá, mas não vou falar mais disso. Vou falar o outro momento. O outro momento que tu sente sua energia vital é na atividade sexual. Deixa eu ser um pouquinho mais esotérico aqui, que é o tal do chakra aqui da sensação, que é o segundo chakra. Você tem o chakra lá que está lá no ânus, lá, né, que é o da terra, e é o segundo chakra, que é o chakra das sensações, que principalmente é o sexo, mas envolve também todas as outras sensações que a gente vem a ter, sabor, gosto, tudo, tá? É o do prazer, da sensação. E a energia sexual, ela simboliza muito isso, né? À toa que a gente tinha lá os cultos de Baco antigamente, né? Porque a energia sexual era vista até como algo sagrado, né? Não que eu concorde com isso, mas tinha lá até... e pessoas fazem isso até hoje, tá, pessoal? Eles fazem rituais de bacanal, porque o bacanal, na verdade, é um ritual religioso, tá, gente? O bacanal, ele é um ritual religioso. Eu sou totalmente contra isso, tá? Porque eu acho que é perversão sexual, mas isso já foi levado muito a sério. Eu tô falando essas histórias, esses contos, para vocês terem noção do que simboliza a energia vital. O falo, né? O falo. Ele é literalmente uma real manifestação da energia da vida. Não é à toa que é da energia sexual que sai uma vida, gente. É da energia sexual que sai uma vida. E muitos higienistas até discordam de mim, e isso é um ponto que eu não concordo muito. Aliás, muitos concordam e outros discordam, é uma dissensão. Muito das doenças que a gente tem vem do desperdício da energia vital, na minha humilde opinião, tá? Não tem ciência testando o que eu estou falando aqui, mas é com base no que eu tenho observado e com base que eu até já sofri por experiência própria. Doenças físicas e psicoemocionais, elas vêm do distúrbio da energia sexual, tá? Muito, 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 muito em virtude disso. O desequilíbrio sexual aí, ele tá por trás, sim, de muitas doenças, inclusive da própria imunidade. Por quê? É a energia da vida. Se você gasta à toa a sua energia que gera vida, você não tem, por exemplo, energia para combater doenças. Você entende por que quem pratica muito sexo tende a ficar doente? Mas não é porque pegou doença venérea, não. É porque está gastando muita energia da vida. O problema é que isso não é científico, as pessoas têm muita dificuldade de entender e aceitar isso. Mas faz todo sentido o que eu estou falando. Comenta aí. Você está gastando muita energia sexual, numa perversão sexual absurda, usando a energia sexual para o não propósito, que é o quê? Edificar a vida ou gozar o prazer a dois. E está desperdiçando com masturbação, para satisfazer o ego, o desejo, para alimentar a carne, só que você está prejudicando a carne. Porque a energia vital é muito séria, a energia da vida. É uma energia que você pode usar para construir, edificar coisas. Por que vocês acham que eu adotei o celibato? Por um dano de tempo aí, por anos. Tem a ver com isso. Também, né? Não só por isso, é uma questão de tempo e tudo mais, mas eu resolvi por um tempo, agora não mais, né? Eu não acho que não há necessidade disso, mas eu adotei um celibato aí por alguns anos, tá, gente? Na minha vida. Sim, energia vital, que é o tal do Ki. A energia vital, que é o tal do Ki. E lá na Índia a gente chama de prana, que é o ar, né? Nada mais.
Energia sexual é uma coisa muito séria. Eu não estou aqui fazendo discurso moralista nem nada disso. Mas a primeira pessoa que me alertou para isso é uma pessoa que hoje em dia, infelizmente, ele deve achar que eu sou inimigo dele, mas eu não sou inimigo dele não, tá? É o Daniel Rocha. Eu considero ele um meu mentor. Infelizmente a gente brigou, tá? É muito triste isso. É uma coisa que me afeta um pouco, mas por questão de ego, por questão de vaidade, tá? Mas ele me alertou para essa questão da energia sexual, do desequilíbrio sexual. E a partir dele eu fui fazer minhas pesquisas, tá? Agradeço muito a ele por isso, ele abriu muito minha visão. Porque a gente tem muito aquela visão da repressão sexual. Agora para fechar com chave de ouro. Não confundam a preservação da energia sexual com a repressão sexual. Tá? Não confundam. Porque a repressão sexual, pessoal, é o que eu falei. A gente tem que enfrentar os nossos problemas. Quando você foge ou age movido por alguma coisa, é um problema. A repressão sexual é um grande problema. O que é a repressão sexual? É você reprimir o impulso, é negar. Negar que você sente atração, que você sente tesão. Você não pode negar isso na sua mente, fugir disso. Porque a repressão sexual, tudo que você tranca precisa sair. De alguma forma. Pode sair de uma forma errada, ou pode sair de uma forma assertiva, da forma certa. Ou seja, o sexo, fruto da união de duas pessoas se respeitando. Ou para gerar uma vida. Ou sei lá, enfim. Não vou aqui entrar no mérito, né? Se é consensual, faz com um, faz com outro. Não vou entrar nesse mérito aqui, por favor. Tá? Apesar de ter minha opinião, não vou entrar nesse mérito. Agora, quando você reprime o sexo, o impulso sexual, você está criando aí psicopatas, tarados e desequilibrados sexuais. Sério? Você cria pedófilos. Ninguém nasceu pedófilo, cara. Por que tu vê crimes bárbaros aí? Tá, que absurdo, vagabundo bom é vagabundo morto, estuprou a menor. Cara, tô aqui te chamando pra pensar grande. Não tô aqui pra julgar pessoas. Você não vê aí um monte de estuprador, um monte de pedófilo? É repressão sexual muitas vezes, pessoal. Não vou dizer que é só isso. Pode ser outras cotraumas também. Mas é repressão sexual. O cara nega aquilo ali. Quando você nega uma coisa, você afirma mais ainda aquela coisa, pessoal. Quando você nega uma coisa, não tem aquela coisa que você... eu tenho morro de medo que isso vai acontecer. Aí, geralmente você morre tanto de medo que o negócio acontece. Né? Você não enfrenta. A repressão sexual é um problema muito sério. Muito sério. Você não tem que reprimir. Você é um ser que tem que se aceitar do jeito que você é, com as suas qualidades, com os seus defeitos. A sexualidade é uma parte de você. Você não pode reprimir a sexualidade. Por exemplo, quando eu estava fazendo celibato, chegou um momento que o negócio não ficou muito legal. Por quê? Eu estava reprimindo. Porque eu estava negando. Tipo assim, chegava uma menina perto de mim e eu nem olhava. Saía correndo, né? Tipo assim, porque eu sabia que ia despertar alguma coisa. Mas isso é errado. Isso não é certo. Você quer fazer o celibato, você faz como objetivo. Mas agora, você não pode reprimir. Aí, a partir do momento que eu comecei a sacar essa parada aí, eu comecei a me permitir um pouco mais no sentido de não ter medo do contato com o feminino, do contato com o sexual, de paquerar mesmo, né? De fazer, escolher se eu vou me relacionar ou não é outra coisa. Mas agora, repressão sexual, gente, é muito complicado, tá? Não é pra reprimir. Não é pra reprimir. Isso é muito sério, a gente pode fazer uma live aí e falar mais a respeito do tema. Mas enfim, eu acho que deu pra esclarecer muita coisa aí. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu tenho que ir lá, tá, gente? Sim, você pode canalizar essa energia. Você pode deixar de usar pro sexo e pode usar para outras coisas. Para construir coisas. Mas você vai continuar sendo sexual. A sexualidade faz parte de você, cara. Cara, o nosso instinto de... Para você ter noção de uma coisa, eu acredito nisso, não tem ciência comprovando o que eu estou falando, mas a própria ciência já falou isso já também. O instinto de procriação, de preservação da espécie humana, é maior até do que a própria vida, de você cuidar, de próprio defender a própria vida. Eu estou inclinado até a concordar com isso. É o instinto de preservação da raça. É muito forte na gente. E o sistema está querendo reprimir. E quando ele reprime, ele cria desequilibrado sexualmente. Tanto em excesso. Tu vê a pessoa não se controla, quer ferrar, quer sair fazendo sexo com todo mundo.
quanto criar beatos. Pessoas que têm pavor, né, frio, frígidos. Dos dois lados. Isso é muito sério, tá, gente? Isso é muito sério, a gente pode falar mais disso aí. Tamo junto, tá, gente? Eu vou lá, fiquem com Deus, tá? Espero que tenham gostado aí. Vai ficar gravada a live, se puderem partilhar aí pra ajudar o trabalho do Pretinho, tamo junto, tá bom, gente? Fiquem com Deus, nunca se esqueçam, quem eu não pude responder, desculpa, tá? Pergunta lá na caixinha, que eu deixei uma pergunta lá na caixinha, e agora à tarde eu vou responder os amados aí, tá bom? Fiquem com Deus e nunca se esqueçam. Mente livre, corpo livre, o antes de sempre. Beijo, beijo.